queria comentar com vocês sobre a decisão do STF, porque eu tô vendo muita asneira no Instagram, no Facebook, muita. Então, assim, para as pessoas pararem de falar besteira, e se quiser entender também, né? Porque tem gente que não quer entender. Eu vou explicar. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 57 diz: ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tá, mas quem não faz direito ou não tem obrigação nenhuma de entender, o que seria o trânsito em julgado, Pri? O trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Então, o que quer dizer a Constituição Federal? Que ninguém vai ser considerado culpado antes que essa sentença não seja mais passível de recurso. Então, se a sentença condena a pessoa, mas ainda cabe recurso, ela não pode ser considerada culpada e, portanto, não pode ser presa antes de que não caiba mais recurso, ok? Primeira coisa que você tem. Segunda coisa que você tem que entender. Isso sempre existiu, desde a Constituição Federal de 88. É dessa forma, nunca foi diferente. O STF, que há pouco tempo atrás resolveu mudar a Constituição, ou seja, resolveu assassinar ela e permitir que, após a decisão do Tribunal de Justiça em 2º grau, fosse permitido a prisão do acusado. Terceira coisa que deve ser entendida. Isso vale para aqueles acusados que responderam o processo em liberdade. Todo o processo em liberdade foi condenado em primeira instância, continuou podendo recorrer em liberdade, aí recorreu, chegou em segunda instância, manteve a condenação, regime semiaberto ou fechado. A decisão do STF está valendo para esses acusados que responderam solto e que depois da decisão de segunda instância foram presos, mesmo tendo ainda recurso por STF e STJ. Ou seja, serve só para esses presos, aqueles presos que estavam presos, aqueles acusados presos desde o início do processo em flagrante, que converteu em preventiva, continuou preso, sentenciou em primeira instância, o juiz negou o direito de recorrer em liberdade, continuou preso, o tribunal manteve, continua preso. Não é para esses que vale a decisão do STF. A decisão do STF vale para aqueles que responderam o processo solto e que tiveram a prisão decretada após a decisão de segunda instância, mesmo ainda cabendo recurso especial ou extraordinário. Portanto, o que o STF fez essa semana foi julgar o óbvio, uma coisa que já era e que sempre foi assim, que depois eles resolveram mudar e agora retomaram a ordem jurídica, restabeleceram a segurança jurídica, né, no país. Porque o que eles tinham feito foi, eles geraram uma insegurança jurídica. Uma hora eles decidem de uma forma, outra hora eles decidem de outra forma. Então agora o que eles fizeram foi restabelecer a ordem e a democracia. Foi restabelecer a Constituição, que está na Constituição Federal. Ouvi até de uma pessoa que escreveu: agora os advogados vão ficar todos milionários. Não sei de onde tirou isso, porque aqui no escritório eu tenho um caso só que cabe. Já expediu o mandado de prisão, mas não expediu ainda. E eu entrei já com recurso especial. Então, aqui no escritório eu só tenho um caso
de acusado, de réu, que respondeu solto e está na iminência de ser preso com a sentença ainda não transitada em julgado. Então, essa questão que estão falando de 85 mil presos, que é um país que defende bandido e blá blá blá, tudo conversa de gente que não se informa, de gente que não entende e que só vê o que os outros postam, o que sai na televisão e não procura se informar, entendeu? Que o melhor é se informar, é entender o que está acontecendo. Quando tá errado a gente fala, mas quando tá certo a gente fala também.